Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma live da nossa oficina de redação e a gente vai discutir hoje sobre o tema a relação entre urbanismo e direito à cidade. Fala, Ritiane, tudo bom, meu amor? Enquanto a galera vai chegando aí, a gente vai contextualizar esse tema, né? É um tema muito pertinente, até porque, né, há muitos anos que a gente tem os rumores de que mobilidade urbana é uma boa aposta de tema para o Enem. Então, pensar a mobilidade urbana dentro de uma outra problemática, de uma outra vertente, de uma outra forma de análise é interessante. E toda live que a gente faz transdisciplinar dentro da oficina, a gente sempre traz um convidado, né, que é o nosso famoso argumento de autoridade, que é a nossa autoridade no assunto, que tem o conhecimento técnico para falar sobre isso. E hoje quem vai estar aqui com a gente é a Isa, nossa linda professora de geografia. Tudo bom, gente? Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Nina? Vamos lá. Então, a gente vai discutir hoje esse tema com ela, que fez justamente a pós em urbanismo, né, em arquitetura e urbanismo nesse sentido, né, de construções, pensando na cidade, como que a gente precisa da cidade. Falar em direito à cidade quando a gente está num isolamento social é um pouco mais complexo, né? Porque o nosso direito à cidade hoje é um direito à cidade que é menos importante do que o direito à saúde pública e à segurança, né? Mas a ideia de hoje é a gente discutir o tema direito à cidade, independente de um contexto tão específico, né? Falando de maneira geral, até que ponto a cidade é planejada para a gente, ou até que ponto a cidade é planejada para todos os brasileiros, para todos os seus habitantes, até que ponto a gente consegue usufruir dessa cidade, ou o quanto nós somos excluídos dessa cidade, né? Pensa, você consegue tirar proveito 100% da sua cidade? Você consegue se sentir pertencente? Porque por mais que pareça ser um tema muito técnico, né, muito objetivo, como o direito à cidade, o direito de ir e vir, o direito à mobilidade, né, o direito de fazer parte disso, o direito à cidade é um termo de pertencimento, para você se sentir parte daquela cidade. E quando a gente pensa em se sentir parte de alguma coisa, isso é fundamental, porque quando você se sente parte de algo, você cuida desse algo, você se preocupa com esse algo. Então é importante a gente se sentir parte da nossa cidade e não excluído. Mas infelizmente essa não é a nossa realidade. A realidade brasileira é de cidades excludentes, cidades pensadas não para todos os habitantes, mas para uma parcela da população. Tudo bom, Heitor? Heitor tá entrando aí também. Seja bem-vindo, Heitor. Então, a gente precisa problematizar isso, porque a gente sabe muito bem que na redação modelo Enem a gente precisa arranjar um problema. Porque se a gente não arranja um problema, se a gente falar, não, tá tudo lindo, maravilhoso, a cidade é ótima, todo mundo faz parte dela, todo mundo se sente pertencente. Se a gente não inventar nenhum problema, se a gente não achar nenhuma dificuldade, a gente não tem o que solucionar na nossa proposta de intervenção. Então, é fundamental que você sempre olhe o tema com um olhar crítico, com um olhar de, calma aí, pode até ser um aspecto positivo, pode ser até um tema que traga um aspecto positivo, porém, ele vai ter necessariamente um problema. Nem que o problema seja que, isso ainda não é suficiente. É bom, mas não é o suficiente. É bom, mas não contempla todo mundo. Nem que o problema seja esse, mas você precisa arranjar um problema, porque você precisa ter algo para solucionar na sua conclusão. A sua conclusão, ou melhor, a sua proposta de intervenção te dá 200 pontos. Então, você precisa ter um problema que vai ser resolvido a partir disso, né? Um problema que você precisa trabalhar. Ó, a nossa prof tá entrando aí daqui a pouco a gente vai começar aqui a compartilhar a nossa tela com ela, que vai trazer a nossa discussão. Para quem não sabe como funciona uma live transdisciplinar na oficina, a Isa vai trazer o que ela estudou, o que ela tem de conhecimento sobre o assunto, e a gente vai fazendo perguntas, a gente vai trazendo questionamentos, dúvidas, e vamos transformar essa palestra, nós vamos transformar esse conhecimento técnico dela em uma redação
redação modelo Enem. É importante em toda aula transdisciplinar que não só você fique, caraca, que discussão maneira, que prof maneira, pô, a Isa é sensacional. Você não só fique encantado com a proposta, mas que você consiga transformar isso em texto. Porque o objetivo da oficina é, no final, você conseguir transformar isso em um texto dissertativo, argumentativo, que você consiga defender uma tese, defender um posicionamento e que você consiga tirar a sua tão sonhada nota 1000. Então é fundamental que isso aconteça nesse processo. Então, se você não pegou um papel, não pegou uma caneta, não abriu um computador, anote. Você precisa anotar de alguma maneira, porque com certeza nós teremos muitas informações e dessas informações vocês precisam anotar minimamente algumas coisas. Tanto que uma coisa que vocês vão precisar anotar, porque eu não sou capaz de dizer, eu vou trabalhar com vocês hoje, eu vou trazer, junto com a Isa, o nome de um arquiteto que eu não sou capaz de pronunciar. Então eu vou chamar ele só de arquiteto o tempo inteiro e eu vou digitar para vocês aí qual é o nome deles, para você depois conseguir pesquisar, porque eu não sou capaz de pronunciar esse nome. Então você vai anotar esse nome para poder você botar na sua redação como uma ótima, não só problematização e fundamentação de argumento, mas também uma ótima proposta de intervenção. Mas eu vou parar de dar spoiler e vou pedir para a Isa entrar para a gente começar a nossa discussão com o nosso argumento de autoridade, que é a nossa prof de geografia hoje. Beleza? Então, eu quero que vocês comecem a pensar no nosso primeiro critério. Toda vez que a gente olha um tema, a gente precisa diferenciar tema de assunto, né? É o básico, diferenciar tema de assunto. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos aí esperar a Isa entrar para a gente receber ela com todo carinho e a gente depois começa a nossa discussão. Tudo bom, Isa? Tudo bem. Estão conseguindo me ouvir? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. E aí, como que tá? Tava Tá tudo ouvindo aí. tranquilo. Estamos aqui ansiosos para saber o que você vai nos ensinar hoje sobre esse tema, já que a gente precisa de um conhecimento técnico que a gente não tem sobre o assunto, né? Muito Então, bacana. assim, como eu estava explicando para eles, diante de uma redação, diante da frase tema, a gente precisa destacar as palavras mais importantes para a gente não tangenciar, não falar do assunto em vez de falar do tema. E duas palavras que são muito importantes nesse tema é urbanismo e direito à cidade, né? O termo direito à cidade e urbanismo. Qual é a melhor forma da gente definir urbanismo e direito à cidade? Já, gente, que uma forma de contextualização é definição técnica de um termo. Qual seria a melhor forma da gente desenvolver, né, de a gente definir urbanismo e direito à cidade? Bom, primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou professora da casa, sou do curso Bismarck, professora Isabelle, para quem não me conhece. A gente tem a galera do curso e tem o pessoal de fora também, né? Aí, ouvindo a gente, assistindo a gente. Bom, eu sou formada em geografia, eu tenho mestrado em geografia, também tenho especialização em urbanismo, né? Mas eu estudei mais a parte das cidades dentro da lógica geográfica. E eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando com a galera, aproveitar o ensejo também para elogiar nosso curso, porque a gente está com uma pegada muito diferenciada aí nesse momento de pandemia, né? E é uma honra estar aqui com você, com uma professora tão engajada, tão dedicada e reconhecida por todos os nossos alunos. Bom, esse tema é uma potencialidade muito grande na geografia, não só na geografia, mas em outras ciências. E, assim, é também uma forma da gente exercitar a nossa cidadania, que eu acho que é uma pegada primordial para essa questão da redação. Ela vai sempre trabalhar com a gente um conteúdo específico que tem uma potencialidade transdisciplinar muito grande, mas que também nos permite ir para além do conteúdo, né? E trazer para a nossa realidade, ter aí uma criticidade exercida e mostrar para a banca o quanto que a gente consegue argumentar as realidades sociais, né? Com base no que aprendemos na escola e com base também na nosso engajamento político também, crítico conceitual. Bom, o que a gente vai falar aqui, né? Já iniciando aí juntamente com você. A gente vai relacionar a questão do ordenamento territorial urbano com o direito das pessoas à cidade. E isso tange tanto o acesso da pessoa à cidade e o acesso que ela tem na cidade. Então, são as duas coisas principais que a gente vai falar. E aí, para dar início, né, à nossa discussão, eu queria fazer uma breve chuva de conceitos. Eu sou um pouco metódica com isso, acho que é primordial
o aluno saber diferenciar urbanismo, urbanização, urbanidade, cidades. Então, só para que não tenha aí essa confusão. Porque muita gente acha que urbanismo é, assim, apenas uma transformação da cidade. É tornar a cidade bonita. Na verdade, o objetivo do urbanismo é muito além disso, né? É você reordenar, é você organizar, é você racionalizar a cidade. E A anterior... definição até que eu pesquisei, encontrei, dizia que o urbanismo trazia, era uma técnica de organização que trazia condições adequadas de cidadania. Né? E quando eu Isso. li essa definição, eu falei, gente, condições adequadas de cidadania é o que a gente não tem. Então, Onde eu vejo isso, né? Exatamente. É o que a gente já consegue colocar na contextualização com uma tese embutida. Porém, esse conceito não é aplicado por causa do Sim. motivo 1 e do motivo 2 que a gente vai discutir aqui hoje. E eu, quando você mandou a proposta, eu falei assim, caramba, eu quero pensar aqui agora como um vestibulando que, de repente, não teve esse tema trabalhado no cursinho. E aí, sabe, qual é a primeira dúvida dele? O que é urbanismo? A maioria das pessoas não sabe o que é urbanismo. Elas acham que o urbanismo é só aquelas coisas bonitas que o Oscar Niemeyer fez, né, pra gente aí, Brasil afora, Niterói principalmente, e vai muito além disso. E por que as pessoas têm essa confusão? Porque quando a gente olha para a cidade, a gente não se enxerga na cidade. A gente acha que a gente é só mais uma parte daquele todo e está sempre analisando a cidade como se ela tivesse como principal objetivo o lucro, o lucro, o lucro. E, de fato, é uma das essências da cidade. E o urbanismo, ele surge posterior ao processo de urbanização, posterior ao processo de uma organização social na cidade, porque ele vem como uma tentativa de consertar os erros, sabe? E o resultado primordial dele é ter aí uma cidade inteligente, uma cidade que consiga pensar as três vertentes, né? Entre economia, entre a dignidade humana, entre o meio ambiente. Mas assim, antes da gente falar sobre o urbanismo, que eu acho que é o ápice, né, desse momento aí, eu queria retomar com vocês o conceito de cidade. Por quê? Muita gente acha que as cidades surgem após o processo de urbanização, né? Tem uma relação conceitual muito grande, mas na verdade a cidade ela traz um sentido para além da ordem urbana. As pessoas elas querem se organizar, elas querem se reunir. Então a cidade ela é o centro das relações sociais. É onde a gente consegue materializar toda a estrutura social, toda a estrutura de uma lógica, né? Aquilo ali que a gente produziu e que a gente reproduz dentro de uma cultura. E a urbanização, ela é um processo de transformação de um lugar em uma cidade, né? Esse lugar vai se transformar num espaço urbano. E existem dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessas discussões, elementos de urbanidades e elementos também de ruralidades, né? Às vezes você está num lugar que não é uma cidade, mas você vê elementos do urbano, o asfalto, o ônibus, de repente um pequeno prédio. Então são elementos do urbano, mas que não tem ali uma possibilidade de transformar esse lugar ainda em uma cidade ou em um espaço urbano. Bom, e aí, para a gente entrar bem nessa questão, eu queria falar um pouquinho sobre cidades desenvolvidas. Hoje, mais de 53% da população mundial vive em cidades, né? 53% mesmo, sendo bem específica. E 80% dessas pessoas vivem em cidades subdesenvolvidas. Então, olha que loucura, né? A maioria das cidades não tiveram planejamento, não tiveram estrutura, simplesmente aconteceu. E dentro do urbanismo, a gente faz umas brincadeirinhas, né? Que a gente diz que cidades subdesenvolvidas foram acidentes, sabe? Elas simplesmente surgiram, como se fosse aquele filho que não foi planejado. E aí vem uma criança, você tem que correr e criar toda a estrutura para receber aquela nova vida. Né? Dá um jeito, né? Para o caos, né? Ser menor, você dá um jeito ali. E quando é um filho planejado, que tem uma estrutura familiar, vai ter problemas, como toda nova vida traz, né? Todas as confusões, mas vai ser uma coisa diminuída, né? Bem mais organizada, bem mais tranquila. Então, a cidade subdesenvolvida seria aquele filho não planejado, sabe? E a cidade desenvolvida seria aquele filho planejado e estruturado. Porque toda cidade tem problema. O processo de urbanização tem caos mesmo. Ainda mais no país subdesenvolvido como o nosso, a gente vai ter
esses problemas. Antes de a gente entrar no mérito da cidade planejada ou não planejada, eu trouxe para vocês aqui a citação de um sociólogo francês, daqui a pouco eu coloco o nome dele aí para vocês, falando sobre o termo direito à cidade, que ele cunhou esse termo, né, no livro que ele escreveu sobre isso, e a definição dele é a seguinte: o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmo por mudar a cidade. Ou seja, ele enxerga o direito Henri à Lefebvre? cidade. Isso, eu não sei falar, aí eu vou digitar, entendeu? Henri Lefebvre, ele é o Gente, cara eu do não sou direito à cidade. capaz de pronunciar. Tem outro que eu também não sou capaz. Aí eu só vou escrever os que eu não sou capaz. Então, a gente tem ali a ideia de que é um organismo vivo, as pessoas que vivem nessa cidade e a própria cidade. Então, a gente consegue perceber que não podemos desvincular a cidade aos citadinos, né? Que é um sinônimo que você pode Sim. utilizar para quem mora na cidade. A gente não pode desvincular, porque a ideia de pertencimento tem tudo a ver com o direito à cidade. Não é só o direito de usufruir de um espaço, mas de se sentir parte desse espaço. Pensar que ele foi feito para você, que você é o grande influenciador. Quando ele disse mudar a si mesmo por meio da modificação do espaço, eu falei, cara, isso é lindo. Pena que não acontece, mas é lindo. E eu vou colocar o nome dele aqui embaixo Na para vocês. verdade, Carol, isso acontece. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês hoje é essa relação entre a produção e reprodução social do espaço, porque a gente está o tempo todo produzindo e reproduzindo o espaço. A gente tem o poder de reproduzir as lógicas que antecederam, né, antecedem a nossa existência, mas a gente também está produzindo coisas novas, né, o tempo todo. E o Lefebvre, ele traz muito isso, né? Ele escreveu um livro chamado Direito à Cidade, que é um livro que a gente estuda na geografia, mas que também estudamos no urbanismo. Então, ele é um cara que tem uma potência tão grande que é um autor interdisciplinar, né? É um autor, assim, muito respeitado dentro do curso de geografia. Não é só o nome dele que é difícil, mas você compreender os textos dele é bastante difícil, não é um texto que vai por osmose, é um texto que você tem que ficar ali, sabe? Tentar esclarecer e tudo mais. Pega ali um dicionário, outros textos para você conseguir compreender. É uma leitura difícil mesmo. E essa questão, né, que eu estava falando com vocês sobre cidades desenvolvidas, são cidades que estão em países desenvolvidos, né? Até porque a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de investimento nessas cidades, né? E a tecnologia, ela é imprescindível. Então, quando você olha para as cidades emergentes, por exemplo, você vê que essa urbanização ela aconteceu muito rápida, né? Foi uma urbanização sem planejamento, sem prever o caos, sem pensar na vida, né? Na pessoa humana, na dignidade. E uma coisa assim muito boba, um exemplozinho é a calçada. Cara, a gente não dá nada pela calçada, né? Mas a calçada, ela nos possibilita ter acesso à cidade. Ela diz o seguinte, ó, não é só o carro que tem espaço aqui. As pessoas fazem parte desse lugar. E aí, se eu tenho uma calçada que não tem uma rampa para o deficiente acessar, o que eu estou querendo dizer para esse corpo que precisa ali, né, de uma estrutura adequada para habitar naquele espaço? Eu estou querendo dizer que a cidade não é de todos. Então, por mais que eu diga no Estatuto Urbano da cidade, que é a cidade de todos, que tem que ser uma coisa feita para os seres humanos, se eu não coloco uma rampa na calçada, eu estou querendo dizer para o deficiente físico que ali ele não habita. Quando o cara vai pegar o ônibus, que é aquele elevadorzinho, né, que para subir no ônibus demora a descer ou dá algum problema, o constrangimento que aquela pessoa passa, né, a estrutura daquele chão, se não está adequado para aquela cadeira de rodas passar. E assim, outros corpos precisam vivenciar a cidade, os idosos, as crianças, as mulheres, né? Então, a cidade, ela traz tudo que existe na sociedade e materializa. A sociedade é desigual, a sociedade tem essa questão do capitalismo, que é uma crítica que a gente faz na cidade, quando vai ali objetificar o lucro e somente o lucro. Então, a cidade é mais importante do que imaginamos. E a gente fica o tempo todo fazendo crítica à cidade, mas e a sociedade, né? Sim, quando você falou da questão da calçada, que a calçada, né, legitima o nosso espaço enquanto cidadão, me lembrou uma contextualização que vocês podem utilizar do JK, né? Que a propaganda de governo era 50 anos em 5, e ele projetou Brasília com a mentalidade de criar um local
que privilegiava os carros e não as pessoas. Então a gente tem um Sim. projeto de Brasília que ele mostra, calma aí, a minha prioridade aqui não são as pessoas, eu não estou criando uma cidade para pessoas, eu estou criando um espaço pensando no comércio, pensando na lucratividade, pensando em como eu preciso de mobilidade urbana para escoar minha produção, para escoar todas as minhas questões políticas. Então, contextualizar com o JK, com essa alusão histórica, como Brasília foi projetada para privilegiar carros em detrimento de pessoas, é uma forma de contextualização que vocês podem utilizar na redação de vocês no primeiro parágrafo. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que essa contextualização pode funcionar como fundamentação de argumento também, quando a gente falar justamente das cidades inteligentes e como a gente pode trazer elas para a nossa realidade. Mas anota aí que uma segunda possível contextualização, além de definir urbanismo e além de definir direito à cidade, é falar de Brasília, do projeto de Brasília que privilegia carros em detrimento de pessoas. Muito legal você trazer esse exemplo de Brasília, né? Porque se você jogar assim, qualquer fonte, a mais simples e a mais sofisticada, Brasília é vista como uma cidade democrática. E o planejamento de Brasília era trabalhar o sentido da democracia, né? E isso me deixa assim, muito perplexa, porque se você olhar o mapa de Brasília, você vê que tem uma segregação socioespacial bem estruturada. As cidades satélites que ficam ali à margem, né, é onde mora aquela população menos favorecida pelo sistema, a população mais humilde, que vivencia ali realidades caóticas com relação ao transporte público, ausências e carências infraestruturais urbanas, problemas que você não vê na asa norte, na asa sul, na esplanada dos ministérios. Então, quando você olha Brasília, você vê que Oscar Niemeyer queria trabalhar o sentido da democracia, porque era a capital do Brasil, e o Brasil estava tendo ali, né, aquela coisa da democracia bem forte naquele momento, mas quando você olha um mapa de Brasília, você vê que ela performatiza a realidade comum da sociedade, né? O status comum da sociedade, que é a segregação socioespacial. Então a gente vai ver isso em Brasília e cidades satélites, a gente vê isso no Rio de Janeiro, né? Esse Barra da Tijuca versus favela, Leblon, que é o solo urbano mais caro do Rio, versus Pavão, Pavãozinho, né? Aí você vê uma série de realidades que você olha a cidade e fala, caramba, olha o contraste entre o Não, e a rico gente e o pobre. pensa que a gente pensa sempre na cidade caótica, que também é um termo que vocês podem usar tanto para contextualização quanto para fundamentação de argumentos, porque esse é o único cara que eu sei falar o nome que eu vou citar hoje, que é Milton Santos, que é a nossa referência Milton. brasileira de geografia, né? Só Esse é que o único que eu sei importa, só que falar. importa, brincadeira. No livro dele, A Urbanização Brasileira, ele define a cidade caótica, que é justamente aquela que foi criada sem planejamento. Então a gente vê essa desigualdade marcada pela falta de planejamento. E quando a gente pensa que Brasília foi planejada e mesmo assim excludente, é como se eu estivesse legitimando a desigualdade. Sim. Eu faço questão de separar você daqui. Isso me lembrou, não sei se vocês já repararam, quando a gente passa na linha amarela, na linha vermelha, que tem aqueles muros que foram colocados, tapando, para fingir, é realmente uma viseira de cavalo, para você fingir que aquela realidade não está ali. Mas ela está ali, é só um fingimento, é só uma fachada, literalmente. Então, a gente, enquanto crítica social, na hora de produzir o nosso texto, a gente precisa destruir esses muros e mostrar a problemática que tem por trás da nossa falta de direito à cidade, né? A ideia da redação de hoje é justamente essa. Então, uma terceira forma de você contextualizar é justamente falando da cidade caótica, que é como Milton Santos conceitua essas cidades não planejadas dentro do seu livro Urbanização Brasileira. Beleza? Perversidade, né? A perversidade da cidade, né? Dessa realidade. Outra citação que vocês podem fazer também é da Expósito. Ela falou sobre morfologia urbana. Como que as cidades, a morfologia de formas, né, de formação, como que a cidade ela é formada também por elementos humanos. A gente tem mania de falar, desenha uma cidade aí para mim. Você pede para uma criancinha, desenha uma cidade. Primeira coisa que a criança vai fazer é o prédio. O prédio, ele é o elemento principal de cidades. A segunda coisa que ela vai fazer é o trânsito. Né? Mas e as pessoas? E a morfologia urbana, que também é composta por seres humanos? Quando você olha para a cidade, você vê que ela funciona porque tem pessoas ali trabalhando. Né? Como que o ônibus vai passar sem um motorista?
se não tiver pessoas para utilizarem também aquele ônibus, pensar também que mesmo tendo ônibus, tem pessoas que não conseguem consumir nem mesmo o ônibus. Né? Tem pessoas que usam a cidade para morar, não porque moram no condomínio dentro da cidade, mas porque moram na rua. Então, a morfologia da cidade ela não é composta somente por formas, mas também por seres humanos. E ao olhar essas formas, galera, muita atenção, porque a forma ela também traz ali a tua função. Qual é a função do prédio? Otimizar o espaço. Né? Qual é a função do asfalto? Trazer aí mais flexibilidade, mais rapidez para esse trânsito. O que é o tráfego do trânsito, né? Engenharia de tráfego, tudo isso vai surgindo conforme a gente percebe que a urbanização ela precisa de ordenamento territorial, ela precisa de uma organização. E aí, nessa questão das cidades subdesenvolvidas, é importante vocês saberem o que é macrocefalia urbana. Esse crescimento urbano desenfreado, né? Eu pensei justamente nisso, eu tinha uma pergunta para te fazer. Qual é a diferença, ou se tem diferença, que o primeiro argumento que eu pensei, o primeiro problema para a gente trabalhar era a macrocefalia urbana. A diferença entre macrocefalia urbana e inchaço urbano. Eu não sei nem se tem diferença. Inchaço eu não consigo urbano. mensurar isso. Então, o inchaço urbano está dentro da macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana, ela já é como se fosse um conceito dentro do outro. Então, assim, eu gostaria de sugerir a vocês que trabalhassem o conceito de macrocefalia urbana. Eu acho que fica uma coisa mais completa, uma coisa mais intelectual, mais específica, sabe? Vai poder mostrar para a banca ali que você está dominando aquele conteúdo. Então, a macrocefalia urbana ela é um fenômeno que vai acontecer em cidades subdesenvolvidas. Esse crescimento desordenado, essa coisa extraordinária, esse grande boom, né? Essa complexidade que cresce população, né? A população imensa, formadora das megacidades, e vai trazendo aí o caos. Então, a macrocefalia urbana e o inchaço urbano são conceitos que conversam entre si. Mas quando você fala em macrocefalia urbana, é uma coisa mais atual, uma coisa mais moderna, é uma coisa mais intelectual de se trabalhar. Mas pode-se usar inchaço urbano, tá? Você vai falar ali, por exemplo, do grande povoamento daquela cidade, uma cidade, de repente, ali muito populosa, que está trazendo problemas relacionados à violência, relacionados ao inchaço do trânsito. Você pode também usar esse termo. Mas a macrocefalia... Eu não consegui achar a diferença, entendeu? Eu não consegui falar, não. A diferença entre macrocefalia e inchaço é isso. Eu consegui achar semelhanças. Eu falei, então... É um conceito dentro do outro. Entendeu? A Karina está perguntando aí para você, Isa, se para ser macrocefalia, a cidade já deve ser mega. Acredito que seja grande, né? Então, o conceito de megacidades, ele é muito discutido, mas a gente vai sempre ser mais específico, tá? Então, assim, megacidades são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. São cidades muito cheias. E aí, quando você pensa assim, muita gente, você tem que pensar no caos que essa muita gente causa. Né? É muita gente no trânsito, é muita gente precisando de emprego, é muita gente gerando lixo, é muita gente gerando poluição. E já que é muita gente desempregada, desamparada, é muita gente que não tem acesso à saúde, aos serviços básicos. Então, isso vai trazer aí outras coisas. A gente fala assim, mais de 10 milhões de habitantes, é só isso? Não. Quando você falar em grandes populações, você está falando também no caos que essa grande população gera. A macrocefalia urbana, quando você fala assim, processo de macrocefalia urbana, é que aquela cidade é uma megacidade, ela já tem, né, muita gente ali habitando. Mas quando você vai falar em densidade demográfica, tem uma relação entre população e território, né, o espaço ali daquele terreno, pode ser que uma cidade com menos de 10 milhões de habitantes esteja vivenciando o processo de macrocefalia urbana. E aí você tem que ter, né, o conhecimento para poder analisar isso. É a questão do número relativo, né? Não é o número absoluto simplesmente, mas é a quantidade de espaço para a quantidade de pessoas que tem ali, população, né? Absoluta é o total populacional. E aí, como é que está sendo aí a ocupação dessa população nesse espaço? Qual é o tamanho desse espaço, né? É basicamente isso. Teria alguma diferença, né, entre megacidades e megalópole? Sim, megalópole, ela vai ser aí uma região de metrópoles, né, de grandes metrópoles. Megacidades são cidades muito cheias, com muito inchaço. A megalópole, ela vai trazer aí também o conceito de conurbação,
que é quando uma cidade está tão próxima à outra que você já não sabe quando uma começa e quando outra termina. Então, a megalópole, ela é uma grande região com muitas metrópoles. E a megacidade, ela é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, né? Uma cidade que vai trazer aí essa questão da macrocefalia urbana também. Entendi. Quando eu estava pensando sobre macrocefalia urbana, eu tentei pensar em qual seria uma causa para essa macrocefalia. A gente pode falar que a metropolização é uma causa para a macrocefalia urbana? Sim. A atração das pessoas com relação àquele espaço é uma causa, né, dessa macrocefalia urbana. E aí tem que ter ali algum motivo naquele lugar. Aí a gente vai falar de questões situacionais. Aí podemos trazer o conceito de conjuntura. A gente fala muito na sociologia em conjuntura e estrutura. A conjuntura, ela é algo situacional naquela cidade. Um novo empreendimento, sabe? Um novo loteamento, um shopping center, uma grande construção. Exemplo, Comperj. Comperj foi igual açúcar para a formiga, né? Foi atraindo um monte de pessoas ali para Itaboraí, a especulação imobiliária foi, opa, é agora... Setor imobiliário construindo um monte de coisa. O nosso prédio do nosso curso, né, o ICOM, surge nesse processo. Em frente ao ICOM, o Barão de Mauá surge nesse processo. Shopping Partage também. O Guanabara, em São Gonçalo também. Então, São Gonçalo, ele começa a receber assim, um boom de novos empreendimentos por conta também dessa supervalorização que o Comperj ofereceu. E o Comperj foi uma questão situacional, um novo empreendimento que foi atraindo as pessoas. Então, essa macrocefalia urbana, ela tem vários elementos que vão fazer ela ser uma realidade. O primeiro elemento é a metropolização, a atração, uma questão conjuntural, um fato situacional. A outra questão também é a falta de planejamento, a falta de estrutura, né? Você deixar tudo correr frouxo nas mãos do poder privado é complicado, porque as pessoas querem investir. E se o governo não der a estrutura adequada para esse investimento, você começa a crescer, 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 a cidade cresce economicamente, mas não desenvolve. Tem um shopping center super moderno, mas em frente a esse shopping alaga tudo. Exemplo de novo, São Gonçalo. Em frente ao Partage, choveu, você fica parada. Né? Você não consegue mais andar, isso é um absurdo. Então você vê que é uma cidade que cresce economicamente, mas não desenvolve. Sim, Francisco, Belo Monte também a gente consegue trazer para dentro desse contexto também, né? Nina, em relação ao planejamento familiar, só se você fizer uma metáfora, né? Se for a metáfora igual a Isa trouxe para a gente do planejamento familiar do que do planejamento urbano. Porque se você focar só no planejamento familiar, a gente pode ter um problema de tangenciamento do tema. Que tem a ver eu não faria isso, Nina. Eu não recomendaria. Eu seria até um pouco mais radical, Carol. Eu não recomendaria, porque ficaria muito vago, muito distante do tema. Tá? E ficaria muito assim, como se você estivesse pensando fora da realidade do tema. Você está pensando macro. Você tem que pensar mais micro, sabe? Tipo, focar mais, ser mais específica ali e trabalhar os conceitos urbanos. Senão, na hora da estrutura da redação, Carol sabe isso aí melhor do que eu, ela vai se perder ali na argumentação, né? Vai trazer até porque a gente não distantes. tem espaço. Se você escrevesse um artigo, uma dissertação sobre isso, seria ótimo ter um capítulo tão metafórico. Mas em 30 linhas, você não tem muito espaço para trazer uma coisa muito grande para especificar. O único local da redação que você pode pegar uma coisa mais abrangente, tentar especificar, é a contextualização. Você traz uma coisa maior e vai afunilando para os seus argumentos serem específicos. Mas é o único local e vai ser... Vamos pensar assim, você tem tantas contextualizações boas para você colocar que não vale a pena você gastar ela com algo tão distante. É melhor você fazer uma outra contextualização, como a definição do sociólogo francês, falar de Milton Santos, que vai ser já dentro do tema, já conversar com o pé na porta, em vez de fazer uma metáfora tão distante do tema. Né? Eu achava inclusive, Milton Santos e Henri Lefebvre, ó, muito parecidos. Deu match. Não nesse sentido, mas no intelectual, sim. Há rumores de que Milton, né, deu uma lida no Lefebvre antes de produzir seus livros maravilhosos e
e numerosos, né, na geografia. Ô Isa, a gente pode associar o êxodo rural com uma consequência dessa metropolização, desse desenvolvimento desigual, né? Não, a minha cidade não é muito desenvolvida, mas a cidade vizinha é, então eu vou sair da minha zona rural aqui, porque ela não recebe nenhum investimento, e vou para aquele local que está virando uma metrópole, que tem mais oportunidade de emprego, que eu tenho mais possibilidade de desenvolver. A gente Então, consegue associar? a gente tem que tomar cuidado com a questão do êxodo rural. Por quê? O êxodo rural, ele não acontece só por essa questão assim, ah, a cidade está boa, aqui está ruim, eu vou. A gente precisa entender que quando a gente fala de geografia do Brasil, história do Brasil, principalmente nessa questão aí, essa duplicidade, né, entre espaço urbano e espaço rural, a gente está falando de um processo de urbanização que ocorre simultaneamente ao processo de mecanização do campo. Então, quando está ocorrendo ali aquele processo de mecanização do campo, aquela transformação, a modernização na estrutura do campo, na produção econômica do campo, o agricultor ele começa a perder a sua função dentro do campo. Porque a modernização do campo ela foi algo parcial. Ela acompanhou o plantio, ela acompanhou ali o cuidado com aquela plantação, mas ela não é uma realidade na colheita. E a colheita, como todo mundo sabe, ela é uma coisa temporária. Você não vai fazer colheita todo dia. Você vai fazer colheita num determinado período. Então, hoje, no campo brasileiro, né, isso já dentro de toda essa lógica, o agricultor ele perde a sua função, né, e ele começa a ser um trabalhador temporário. Ele só trabalha quando tem colheita. Porque agora tem trator, tem irrigação automática, tem semente transgênica, tem um monte de coisa que ali torna aquela mão de obra humana obsoleta. Então, simultânea a esse processo de mecanização, você tem aí também um processo de urbanização, um preferenciamento da estrutura econômica do Brasil às áreas urbanas, né? As novas oligarquias, podemos até falar sobre isso lá por volta da década de 30, 40. O Brasil ele tem a queda do café e ele começa a dar preferência a economias urbanas. Né? Então, as pessoas começam a perceber isso. Opa, ó, aqui eu estou perdendo meu emprego e lá eu tenho novas oportunidades em outras áreas. Então, elas começam a encher as cidades. E depois, lá por volta da década de 60 e 70, você vê um movimento de retorno, porque a região norte e nordeste começa também a receber investimentos econômicos, industrialização, urbanização. Então, essas pessoas pensam, opa, esse é o momento de eu voltar para a terrinha. Né? Porque aqui eu estou morando numa favela, pô, também estou tendo só emprego informal, estou passando por xenofobia, não estou tendo aqui uma boa oportunidade de vida. Então, vou voltar para a mamãe, que lá tem a casa de mamãe, e consigo emprego também nesse setor. Exemplo, só para a gente entender basicamente. Então, quando a gente for falar de êxodo rural, a gente não pode ser simplista, sabe? Ah, o campo ficou para trás e agora a cidade é o que há. A gente não pode falar isso, porque o campo existe. Inclusive, o campo é subordinado à cidade, né? E a cidade também, ela precisa do campo. A cidade ela só existe por conta também dessa matéria-prima que vem do campo, né? Então, são coisas que estão acontecendo, tá? Aí eu já não sei se deveria se falar do êxodo rural, pode até falar, mas com muito cuidado, tá, galera? O Francisco está colocando aí ó, que a indústria na cidade oferece emprego e salário fixo que chama a população do campo para a cidade, né? A grande questão da maior oferta de emprego, de qualidade de vida. Porque é uma realidade, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, essa informação, que algumas funções, algumas profissões recebem incentivo para trabalhar em pequenas cidades, né? E trabalhar na zona rural e nos interiores. E você ganha, tipo assim, não, você vai ter 20% a mais do seu salário porque você vai lá para o interior, porque você é um médico, a gente precisa lá, é precário. E as pessoas não vão para lá porque fala, caramba, mas lá não tem nada, né? Eu quero ter um local que seja adequado para mim, que eu consiga ter momentos de lazer, que eu consiga ter uma estruturação mínima familiar. Então, a gente vê essa precariedade que cai justamente no que o Francisco falou, que eu tenho mais oportunidades e até qualidade de vida na cidade. Então, nesse sentido que eu acho, é que a oportunidade de emprego, sim. Se vincula, né? Até se a gente pensar, por exemplo, em regiões de seca. O que você faz? Né? Eu pensei muito no Vidas Secas de Graciliano Ramos nesse sentido. Nós muito temos bom, lá, né, os migrantes, porque não dá para viver aquele tempo todo ali, porque não tem acesso à água, não tem como você viver com uma qualidade. Serviços básicos, né? Então você acaba tendo esse êxodo, não porque
aquele local se desenvolveu mais, aquela cidade se desenvolveu mais do que a sua, mas porque ali você consegue ter uma qualidade de Sim, vida que não está chegando em você. a minha preocupação nesse sentido é na hora da pessoa, do aluno formar essa frase, ele não cair no erro de dizer assim que o campo é o atraso, sabe? Tem que ter um pouco de cuidado nisso, porque senão entra numa questão geográfica. E aí pode ser algo assim mal interpretado pela banca, entendeu? Mal visto, de certa forma. Mas trazendo esse sentido que você falou, da oportunidade de emprego, da questão do emprego formal, a especialização também, a qualificação, né? Quantas pessoas que habitam o campo sonham em ir para a cidade para estudar. Rio de Janeiro, por exemplo, né? Muita gente quer vir para cá, São Paulo também para estudar. É o sonho da USP, né? O sonho aí da UFRJ. Então, são coisas também que a gente poderia citar numa redação. Eu lembrei até, eu trouxe aqui para vocês uma O porcentagem. Francisco falou ali, ó, Francisco, de fato, hoje a realidade do campo para o agricultor é de empregos temporários, tá? Aí você vê uma galera fazendo uma transumância muito grande, que é essa migração aí sazonal, né? Essa migração temporária. E hoje, de trabalhador formal no campo, né? Assalariado permanente, só tem praticamente 18%. Então, o campo ele é composto mais por trabalhadores temporários, né? Por contrato, e às vezes nem contrato tem. Você ainda vê também realidades de peões, que são assim, pessoas que trabalham com trabalhos análogos à escravidão, que trabalham por dívida. Né? Então, assim, é uma realidade que também merece, depois, quem sabe, até uma live para a gente conversar sobre isso, dar um zoom maior, né? O dado que eu trouxe fala justamente dessa desigualdade regional, né? Não pensar só na macrocefalia urbana dentro da própria cidade, mas entre estados, por exemplo, que a gente consegue aplicar esse conceito. E diz assim, ó, 91% dos municípios desenvolvidos estão no sul e no sudeste. E 87% dos menos desenvolvidos estão no norte e no nordeste. Sim. E a gente consegue ver essa desigualdade regional também. E é justamente quando a gente pensa na nossa realidade em Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste, Sul, o que a gente vê é os migrantes do Norte e Nordeste nessas regiões. Dificilmente é o contrário, a gente tem um carioca no Nordeste. A gente geralmente tem o contrário, só se estiver né? passeando, turistando. turistando. Né? Ó, Então, essa questão que você falou aí essa questão que você falou da desigualdade regional, ela é muito forte. Aí, só para citar aqui algumas cidades subdesenvolvidas, o Turiaçu, do Maranhão, seria interessante também citar, né, essas cidades. Santa Cruz do Arari, no Pará. O Dakar, no Senegal, aí já fora do Brasil, e Damasco, na Síria, que são cidades subdesenvolvidas. Aí percebam que, quando a gente fala em cidades subdesenvolvidas no Brasil, Norte e Nordeste, né, a maioria. Quando a gente fala em cidades subdesenvolvidas numa escala mundo, a gente vai ver que é mais nos países do sul, né? Aquele sul ali geoeconômico, que é o sul mais pobre, África e Oriente Médio. Né? Então você vê que essa realidade, essa desigualdade, ela é o tempo todo expressa na realidade geográfica do mundo também, e do Brasil, que tem muita desigualdade regional mesmo. É uma coisa interessante demais que você falou, e que eles poderiam também citar. E aí, como um ponto positivo, um exemplo positivo, Curitiba. Curitiba é uma cidade inteligente, né? Curitiba é uma cidade, outro nível de vida. Gente, 70% do lixo é reciclado. Aí vocês acham que quem está reciclando esse lixo? A população, olha que coisa linda, cara. A população pensando no meio ambiente, pensando ecologicamente falando. 30 parques em Curitiba. É muito verde. E é uma cidade que está sempre investindo, né? Nessa questão do meio ambiente, políticas públicas. Qualquer coisa que você faz ali dentro da arquitetura tem que ter aquela pegada ecológica. O pessoal lá que faz urbanismo, arquitetura, quando se forma, traz muito projeto de construção sustentável, relação entre a construção sustentável e a construção não sustentável. Se vale a pena colocar lá, né, energia solar ou se não vale a pena colocar. Então, especialistas que estão sendo formados também para manter a lógica da própria cidade. E aí eu queria chegar num ponto com vocês sobre isso, né, essa relação cidade-sociedade, falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente pode trabalhar também produção e reprodução social. Né? Entender que nós produzimos a cidade.
nossos pais, nossos avós, outras tantas pessoas que vieram antes de nós, produziram uma cidade que hoje nós estamos reproduzindo. E nós estamos reproduzindo e produzindo. E futuramente outras gerações vão reproduzir isso que a gente está produzindo. Isso me lembra Max Weber, quando ele fala da questão da ação social tradicional, que é uma ação irracional. Aquela ação que vem dos costumes, né? Aquela cultura, algo que você vai reproduzindo sem você pensar. E é muito assim, né? Essa realidade na sociedade. A gente reproduz sem pensar. As tomadas de decisões, muitas das vezes, são pautadas nos nossos costumes locais, às vezes até numa realidade um pouco mais ampla, e a gente vai reproduzindo. Então, assim, uma coisa que vocês precisam entender nessa questão do direito à cidade é que a cidade, ela não é algo separado da sociedade. Ela materializa a sociedade. Ela é como se fosse, assim, a oportunidade que a gente tem de exercer cidadania, de executar tudo que a gente tem enquanto sociedade. Então, quando eu falo em urbanismo, eu não posso colocar apenas na conta do arquiteto a inteligência e a razão dele de reestruturar uma cidade, de ordenar uma cidade. Eu tenho que entender que o urbanismo ele é feito também pela sociedade, principalmente pela sociedade, né? E a gente está o tempo todo fazendo esse urbanismo também. Não adianta fazer o prédio bonito, eu flexibilizar o trânsito, né? Construir metrôs, construir transportes subterrâneos, se a sociedade está reproduzindo um machismo estruturado, né? Uma intolerância, uma xenofobia, uma intolerância de classes, um preconceito de classes, né? Trabalhando essas realidades de diferenças. Então, assim, jogando lixo na rua, né? Então, a gente precisa também entender que nós fazemos parte desse urbanismo. A cidade é de todos? Ok, em teoria. Mas na prática, qual cidade nós estamos construindo, né? Qual sociedade também nós estamos construindo? Ô, Nina, nesse sentido, eu acho melhor você utilizar, em vez da mimesis, você utilizar a consciência coletiva de Durkheim, porque aí você consegue contemplar muito mais do que um grau de parentesco direto, porque não é uma questão simplesmente de pai para filho, a reprodução de um comportamento familiar, mas a reprodução de uma cultura social, que é maior do que a sua família simplesmente. Sim. Então, é melhor você falar de consciência coletiva, que é justamente isso, você reproduzir uma mentalidade, uma cultura sem raciocinar, é alienação do pensamento, do que falar da mimesis nesse sentido. E uma outra problematização que a gente pode trazer, além da macrocefalia urbana, que eu estava pensando sobre isso, seria o urbanismo corporativo, né? Eu acho que se encaixa nessa questão do direito à cidade, porque o urbanismo corporativo é quando você decide justamente investir em algo que é lucrativo, em vez de investir em pessoas. Então, eu vou criar uma cidade para que dê lucro, e não uma cidade que dê qualidade de vida para aqueles habitantes, né? E uma grande consequência desse investimento econômico, em detrimento do investimento social, é a gentrificação, né? Sim. Que a gente poderia trazer como uma consequência, que com certeza a Isa vai explicar melhor que eu. Então, esse processo de gentrificação, eu até falei com a galerinha, né, quando eu dei aula de urbanização com eles, falamos de urbanização do Brasil, mas é muito importante vocês trabalharem isso também, e eu sempre dou o exemplo do Vidigal. Cara, o Vidigal era ali uma favela, né, uma coisa assim completamente sem estrutura, uma ocupação, e aí, de repente, o poder privado chega, esse investimento privado chega, começa a criar ali prédios de luxo, condomínios fechados, e vai tendo essa transformação populacional. Outras pessoas com classes muito mais altas vão ocupando aquele lugar ali, e os preços ao entorno vão ficando muito caros. Mercado, gás, água, tudo vai encarecendo. E aquela população que habitava aquele lugar, né, que era uma população majoritariamente pobre, né, menos favorecida, mais humilde, trabalhadores, começam a não conseguir usufruir da cidade, a não conseguir se manter naquele lugar. Então, assim, o que eles fazem? Vão embora dali. Então, esse processo de gentrificação, ele vai priorizar a estrutura moderna, ele vai priorizar a forma, ele não vai pensar nesse respeito àquela população que existia ali. Então, a gentrificação é o quê? Você não conseguir mais viver naquele lugar porque você não tem condições de estar ali.
né? Ninguém está te expulsando dali diretamente, mas pela questão do valor e do uso, você está sendo expulso. Aí vocês podem também citar Karl Marx, quando Marx fala sobre a relação entre uso e valor do solo urbano. Né? Muita gente só fala de Marx na questão do socialismo, mas Marx criou teorias urbanas incríveis. Então, assim, é importante também a gente dar essas entrelinhas. E os marxistas trabalham muito o Marx quando vai falar, né, dessa questão da cidade. E o que seria isso? O uso da cidade é determinado pelo valor. E o valor é determinado pelo uso, né? Quem vai usar essa cidade? Quem pode pagar por ela? Né? Eu estou na cidade, a cidade de todos, mas eu experiencio tudo na cidade? Eu posso dizer isso? Que eu uso tudo da cidade? Não é assim, né? Então, através do valor, existe uma limitação também de acesso. Existe, dessa forma, uma limitação também de direitos, né? E essa questão do uso também, o que eu vou implementar nessa cidade? É sempre através também do quanto essa população ganha. Exemplo, vou abrir um comércio. Primeira coisa que eu tenho que saber é se esse público pode consumir isso que eu vou abrir. Então, é inevitável que você faça essa relação, né? Entre o quanto essa população pode consumir e o que eu vou abrir naquele lugar. Então, o uso também vai ser definido por esse valor. Então, essa relação entre uso e valor do solo urbano está sempre ali presente. Um exemplo bem próximo da gente é o Pátio Alcântara. Acho que todo mundo, a maioria que está aqui conhece, né? Alcântara. A Praça Carlos Gianelli existia ali antes do Alcântara. A praça é um espaço público. Você vai na praça tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, né? Além de ser um espaço público, é um espaço cultural, que traz ali elementos históricos da cidade de São Gonçalo, uma praça muito antiga, né? E tem ali também a igreja, né? Que fica sempre mais alta, aquela coisa toda, né? Do catolicismo. Então, quando eu destruo a praça para construir o shopping, o que eu digo? Opa, aqui não é mais um espaço público. Não é todos que podem usufruir do shopping. É justamente o urbanismo corporativo. O fato de você sofrer o processo de gentrificação, você não poder estar ali, é justamente a perda do direito à cidade. Exatamente. Você sofreu uma violência simbólica. Ninguém está dizendo que você é proibido, mas você não se sente parte daquilo. Né? Então, isso é muito complicado quando a gente fala, e por isso que é uma ótima problemática para o seu segundo argumento. Já que o nosso primeiro argumento é macrocefalia urbana, o nosso segundo argumento pode ser o urbanismo corporativo. E é aqui que eu entro com uma citação de que eu também não sei pronunciar, mas eu vou escrever para vocês o nome desse arquiteto e urbanista dinamarquês, que ele fala justamente da cidade inteligente, né? E aí que a gente faz a alusão com a nossa contextualização, porque ele traz a diferença entre a cidade inteligente e a síndrome de Brasília. A cidade inteligente é a cidade pensada para o povo. E a síndrome de Brasília é uma cidade pensada para o sucesso socioeconômico, né? Então, ele pode ser utilizado, inclusive, na nossa proposta de intervenção. Porque quando a gente pensa em Curitiba, é justamente o que nós temos de protótipo de uma cidade inteligente, né? Então, a gente pode trazer a ideia desse arquiteto dinamarquês que transformou, né, a Dinamarca num local inteligente, numa produção inteligente, feito para as pessoas e não para os carros e não para a parte simplesmente econômica, que é justamente por isso que ele faz a diferença. Uma cidade inteligente e a síndrome de Brasília. Nós temos literalmente a síndrome de Brasília em detrimento da cidade inteligente. Você pode ver, olha, um arquiteto dinamarquês e a nomenclatura que ele utilizou foi justamente a nossa Brasília. Para ver como que isso é um problema realmente. Nós somos uma referência negativa no aspecto de urbanismo para o mundo. E eles podem falar também dessa questão das reformas, né? A reforma Pereira Passos, por exemplo. Gente, a reforma Pereira Passos, ela não priorizou em nada as pessoas, né? Era uma reforma somente ali para forma, né? Uma reforma. Traz ali todo aquele simbolismo, né, europeu, até os pombos foram colocados aqui para a gente copiar bastante, né? E as pessoas, cadê do nada, né? Aquela sujeira toda que estava no Rio de Janeiro, os moradores de rua simplesmente desapareceram, né? Foram igual aquele muro que você falou, né? Que fica ali na linha amarela, sumiram, né? Para onde essas pessoas foram? Eu sempre fico me questionando quanto a isso. E não só nesse período, mas exemplo, Copa, Olimpíada.
os moradores de rua sempre somem. E eles vão para onde? Eu sempre fico me questionando isso, sabe? Para onde que essas pessoas os cracudos, os viciados, para onde que eles vão? Porque do nada eles somem, né? Essa parte essa feiura, né, da paisagem urbana, ela sai, ela some. E eu sempre fico muito preocupada com para onde essas pessoas vão, o que elas estão recebendo quanto tratamento. Um outro exemplo de violência simbólica, eu quero dar dois, acho que está quase acabando o nosso tempo, né? É a imobilidade urbana, tá? Dentro do Estatuto da Cidade, o direito de ir e vir, ele tem que ser ali conservado, ele tem que ser ali respeitado. E aí, quando eu pego uma população menos favorecida, que é a que mais utiliza os transportes públicos, né? Que trabalha o dia todo, que está cansada, quer ir para casa, o ônibus não passa, horas ali esperando por aquele transporte. Aquela imobilidade, a imobilidade urbana, ela é uma violência simbólica. Outro exemplo também é a questão da mulher na cidade. A mulher não usufrui a cidade igual os homens. Existem horários em que você não vai encontrar mulheres na rua, ou algumas, né? Você vai ver que as mulheres elas vão sentir medo de habitar a cidade no horário noturno. Dificilmente você vai ver uma mulher sozinha em um bar à noite. Isso é um fato social. As pessoas falam, nossa, que loucura, uma mulher sozinha num bar à noite. Por quê? Tem a questão do medo. A fobia da metrópole, ela também vai trabalhar muito essa questão da violência, né? O medo que se tem da violência. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar nessa questão dos gêneros, quando um homem sente que vai sofrer violência na rua, pode ser que o primeiro pensamento dele seja com o celular. Mas o primeiro pensamento da mulher é com o próprio corpo, né? O espaço privado, o medo da violação. E a gente também pode trabalhar a diferença entre o espaço privado, o corpo, que torna-se público, né? A partir do momento que ele é violado, e o espaço público que torna-se privado a partir do momento em que você não pode habitar aquele espaço, naquele determinado lugar, por ter um corpo feminino. Então, essa é uma violência simbólica que vai trazer para a cidade a estrutura social, machista e tantas outras mais, né? Então, a cidade, ela materializa essas realidades também. E a violência de gênero é uma das coisas que também existem no espaço urbano. Com certeza. E pensando nessa imobilidade urbana, que a nossa proposta de invenção pode entrar, né? A gente pode utilizar tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional quanto o Ministério da Cidadania para produzir, né, para melhorar a nossa mobilidade urbana, e não só isso, mas levar, lembra que um problema era o êxodo rural? Levar para cidades interioranas, subdesenvolvidas, mais possibilidade de entretenimento, de acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à educação, ao hospital, à saúde, porque isso é importante para que a gente não precise mais dar um incentivo para de determinadas profissões irem para esses locais, mas que sejam tão benéficos e gerem tanta qualidade de vida quanto a outras cidades, né? Até se vocês quiserem falar da questão do Vidas Secas, de Graciliano Ramos, sim, do êxodo sazonal, vocês podem falar também do projeto Água para Todos, que a gente poderia, né, massificar esse projeto para evitar o êxodo rural por um problema de seca que nós temos, né? E uma outra forma de vocês também solucionarem esses problemas é justamente aplicando o conceito de cidade inteligente do arquiteto dinamarquês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a UF tem um projeto chamado Smart Cities, que fala justamente sobre cidades isso. inteligentes. Eles falam justamente sobre isso. O Instituto de Computação da UF estuda as cidades inteligentes. Então, a gente poderia pegar o conhecimento que está literalmente aqui do lado. Apoiado também pelo Cisco, que colocou Nova York como primeiro lugar. Cidade mais inteligente do mundo é Nova York. E Curitiba entra, tá? Curitiba entra, exatamente, 7º lugar, gente. Exatamente. Aí, nosso propósito é Curitiba. A nossa meta de vida é Curitiba. Meta de São Gonçalo, ser Curitiba. Meta de São Gonçalo, ser Curitiba. E para falar sobre esse projeto da UF, sobre as cidades inteligentes, você pode utilizar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Computação, porque a cidade inteligente ela usa muito da tecnologia, da sustentabilidade, e a gente só consegue fazer um país tão populoso ter todos esses benefícios com inteligência, com tecnologia. Isso não vai caber a quantidade de gente na quantidade de espaço que a gente tem. E com consciência também. Entender que fazemos parte da cidade, que estamos sempre produzindo essa cidade. Que cidade queremos para nós? Que cidade queremos para as gerações futuras? É muito importante também a gente se sentir responsável por esse urbanismo, por essa racionalização, por esse ordenamento territorial.
e não temos nas nossas mãos a possibilidade de executar grandes melhorias infraestruturais, né? Assim, uma coisa assim que você fala, bum, foi. Mas a gente pode, pouco a pouco, fazer aquele trabalhinho de formiga também, tá? E aí já foge um pouco da redação, mas é mais para trazer para vocês uma coisa que é muito importante, que é a consciência sobre a nossa realidade, tá bom? Muito importante isso também. Sim, Ritiane, a gente pode usar Curitiba como detalhamento da nossa proposta de intervenção. Beleza. Querido, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a Isa por essa aula incrível. Eu vou adorei. depois postar esse vídeo para vocês, tá? Porque a gente tem 23 segundos restantes para essa live acabar. Carol, você tinha que ter sido minha professora. Eu fiz 860 pontos, é fazer 1000. Ó, Mil, com certeza. Carol é maravilhosa, gente. A gente vai tirar a maior nota de redação aí, ó. A gente vai de ganhar. São Gonçalo, ó. com certeza. São Gonçalo. Queridos, vocês são Beijo. ótimos. Valeu, Isa. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau.